Sexo e Destino. 12º livro da coleção A Vida no Mundo Espiritual. Ditado pelo espírito André Luiz e psicografado pelos médiuns brasileiros Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira em 1963. Primeira parte, capítulo 12. Neves e eu permutávamos conjecturas quando alguém nos abraçou de afetuosa maneira. Era o irmão Félix a despedir-se. Espírito admirável pela abnegação e pela ciência, reverenciado por todos os ceareiros do bem, onde passasse, em se referindo aos protagonistas do drama familiar que se nos oferecia a atenção, apresentava os olhos marejados de pranto. Via-se não somente a piedade fraterna, mas também o imenso amor daquelas 4 almas reunidas ali, naquele aprazível recanto do rio. Parados, agora respirando as aragens que encrespavam docemente as águas da Guanabara, enquanto o céu da madrugada imprimia mais amplo realce às estrelas, encernecia-nos reconhecer-lhe o paternal carinho, qual se for um homem comum descansando conosco à frente do mar. Tão grande e tão puro devotamento de que dava mostras ao descerrar-nos os tesouros do coração através das palavras que o próprio Neves, irrequieto às vezes, ao escutar-lhe as apreciações, cumpria espontaneamente o que prometera. Nenhuma observação impulsiva, nenhuma interjeição impensada. A atitude do instrutor, ao deter-se nas lutas escabrosas do plano físico, educava cativando. Elevação em cada frase, luz do sentimento em cada ideia. Conquistava, sem pedir, o nosso interesse na prestação de assistência voluntária ao lar de Cláudio, cuja estabilidade periquitava na constituição dele mesmo. Compadecia-se, elucidava, prestimoso, daquelas 4 criaturas atiradas ao oceano da experiência terrestre sem a bússola da fé. A princípio, esforçara-se por abrir-lhes um caminho espiritual, mas debalde. Afundavam-se em profunda névoa de ilusão, hipnotizados pelas gratificações transitórias dos sentidos carnais, ao jeito de passarinhos agarrados à casca apodrecida de um fruto, sem a mínima disposição de consultar a saborosa riqueza da polpa. Descobrindo algo mais à própria intimidade, relatou-nos que vira Cláudio renascer, que acompanhara Dona Márcia no berço, que seguira de perto a reencarnação de Marina e Marita, deixando ver nas reticências as lágrimas que semelhantes realizações lhe haviam custado, sem alardear virtude ou superioridade em torno dos empeços vencidos. Hipotecara dedicação, amizade, confiança e tempo a fim de entrosá-los em alguma obra de benemerência, de maneira a cultivar-lhes a espiritualidade latente. No entanto, Cláudio e Márcia, de novo no estágio físico, sob o esquecimento inevitável e providencial do pretérito, haviam recapitulado certas experiências infelizes. No mundo espiritual, antes de recomeçarem o trabalho terrestre, analisando as necessidades e os remorsos que lhes atenazavam as consciências, haviam prometido empregar o prêmio da internação no veículo carnal, edificando a sublimação íntima e corrigindo excessos de outras épocas, através do suor no serviço ao próximo, contudo, imperfeitamente chegados à juventude das forças corpóreas, tinham abraçado paixões que lhes frustravam todas as possibilidades de libertação próxima. Ele, Félix e outros companheiros empenhavam-se em auxiliá-los, mas infrutiferamente. Os 4 resistiam a toda espécie de sugestão reparadora, repeliam de pronto qualquer projeto construtivo. Nobres amigos de outras eras, aplicados a estender-lhes apoios preciosos, acabaram desiludidos, largando-os ao próprio arbítrio. Cláudio e Márcia, principalmente,
ao elegerem o dinheiro e o sexo desgovernados por chaves dos próprios dias, nada mais estavam conseguindo que desajustar os fundamentos da tranquilidade doméstica. Em razão disso, Marina e Marita não obtinham alicerces para a felicidade real. Jovens ainda complicavam-se as duas em perigos e tentações de que muito dificilmente se desvencilhariam sem dolorosas marcas na alma. Tamanha-se evidenciar a rebeldia de Cláudio que, naquela hora significativa e ameaçadora da existência, não contava, além da providência divina, senão com raros amigos. Ainda assim, esses amigos, acrescentava Modesto, certamente ponderando quanto às dificuldades dele mesmo, não se viam com direito a solicitar socorros especiais e, absorvidos por responsabilidades numerosas, achavam-se na contingência de apenas dispensar auxílios esporádicos, incertos. Compreendemos onde o benfeitor categorizado e humilde se propunha chegar e adiantamo-nos, prometendo nossa adesão decidida ao programa assistencial que lhe delineasse. Dispunhamos de oportunidade, não nos seria difícil. Além do tempo que me era lícito despender, atento à concessão dos meus superiores para colaborar em apoio de Neves, possuía um requerimento em trânsito junto das autoridades competentes, para que me fosse concedido um estágio de 2 anos em alguma das organizações destinadas em nosso lar aos serviços de psicologia sexual, com finalidades reeducativas, e ciente de que ele, irmão Félix, responsabilizava-se pela direção de um dos melhores institutos desse gênero, pedi-lhe, por minha vez, me endossasse a petição. Lembrando que nosso lar é uma cidade consagrada à educação e ao reajustamento da alma no plano espiritual. Sentir-me feliz com o ensejo de estudar e trabalhar, assimilando-lhe a experiência e recebendo-lhe o patrocínio. O instrutor reafirmou a sua simplicidade, declarando que a obra pela qual respondia talvez não pudesse satisfazer-nos a expectativa, mas obrigava-se, acentuava Félix, sem alarde, a favorecer-nos os estudos que intentaríamos. Notando meu entusiasmo, Neves não vacilou compartilhar meus propósitos. Faria requisição idêntica. Nosso interlocutor, comovido, esclareceu que isso vinha reconfortá-lo, sobremaneira, porque, atendendo a ditames de afetividade e reconhecimento, alcançara permissão para recolher Beatriz em sua própria residência, tão logo a esposa de Nemésio pudesse retirar-se da esfera física depois da desencarnação. Hospedá-la junto de Neves, o genitor que a filha jamais apartada da lembrança, seria contentamento enorme. Ambos desfrutariam abençoada convivência, regozijar-se-iam unidos, recordando o passado e articulando novos planos de trabalho e alegria. Enquanto o devotado coração paterno se desmanchava em agradecimentos, Félix se despediu afetuoso. Demandando algum refazimento, esboçávamos projetos e dando medidas de ação. Manifestava-se Neves tocado de energias e esperanças novas. Aguardaria a filha, sim, confiante no futuro. Almejava o reequilíbrio total, ansiava reeducar-se a fim de lhe ser mais útil. Empregaria todos os recursos, de modo a ampará-la, fortalecê-la. Eufóricos, deliberamos concentrar, a partir do dia que se anunciava, todas as nossas atividades de vigilância ao lado de Dona Beatriz, prestes a se desobrigar das células doentes, e, certificando-nos de que a moradia dos Nogueiras reclamava a plantão, urgia revezar-nos em serviço. O amigo, contudo, ponderou com razão que a filha se abeirava do transe final, que receava não dispor da serenidade precisa, caso fosse defrontado,
sozinho, por obstáculos constrangedores. Era humano, adorava aquela filha padecente. Queria afagá-la, alentá-la, conquanto não se presumisse com merecimento bastante para estender-lhe apoio e consolação. Não seria recomendável se mantivesse em caráter permanente no lar dos Torres, ao passo que me reservaria o compromisso de cooperar na pacificação dos Nogueiras. Isso apenas por alguns dias, enquanto a liberação de Beatriz estivesse pendente. Tanto quanto possível, por outro lado, poderia, de minha parte, tornar para junto dele, partilhando-lhe o clima da filhinha agonizante, onde nos acomodaríamos aos imperativos de nossa edificação moral, estudando e servindo, para mais amplo rendimento das horas. Aqueci, contente, aquelas nótulas sensatas. Foi assim que, efeito, regressei, manhã alta, ao apartamento de Cláudio, no intuito de investigar, a sós, a paisagem que me pautaria o quadro fundamental de aplicação ao dever assumido. Cabia-me conhecer as minudências suscetíveis de adquirir maior importância de um momento para outro, esquadrinhar pontos de apoio, tomar contatos e, se possível, ouvir pessoalmente os dois irmãos desencarnados, que ali desempenhavam um lamentável papel. Entrei. Apenas Dona Márcia, conversando com a senhora que se incumbia das mais pesadas obrigações no recinto doméstico, a comentarem os tópicos engraçados de certo programa de televisão que a família acabava de instalar com espírito de novidade e alegria. Tudo calmo, os vampirizadores ausentes. Limpeza e ordem. Em dado instante, a figura de Marita invadiu meu cérebro. Afeiçoara minha pobre menina. Era uma filha espiritual que me tocava resguardar solicitamente. Desassossegado, precipitei-me para a rua e, a breve trecho, via na loja colorida e simpática, ensaiando sorrisos para as freguesas bem postas. Abracei-a paternalmente, expressando-lhe em silêncio votos de paz e otimismo. Ela respondeu de modo instintivo, acalentando vagas ideias de reequilíbrio e esperança. Registrava-se a melhora inequívoca. O amparo magnético assimilado funcionara eficiente. Ignorando por que motivo, acusava-se tranquila, mais forte. Repousara, reconstituíra-se. Retomara o gosto pelo trabalho. Palestrava animadamente, selecionando algodões estampados. Nossa presença passou a despertar-lhe reflexões. Não obstante opinasse nisso ou naquilo, entre as clientes amigas, começou a pensar. Depois de alguns minutos, pressionada pelas lembranças, caminhou para o telefone e chamou Dona Márcia, perguntando se ela viria na parte da tarde a Copacabana e, informada afirmativamente, rogou a mãezinha adotiva a procurasse, se possível, às 4. Lanchariam juntas, tinha algo a dizer e concluí que significaria abuso incomodá-la no trabalho, em que se obrigava a retalhar atenções através dos pensamentos descontínuos, e aguardamos a ocasião adequada a fim de inteirar-nos acerca de atividades ou problemas em que nos fosse possível desenvolver algum préstimo. No horário previsto, acompanhamos mãe e filha até pequenino recanto de hospitaleira sorveteria, considerando a gravidade da tarefa de que fôramos investidos. Postadas ambas em clima de segredo, Marita desafogou-se com dificuldade, começando a falar discreta e humilde. E Dona Márcia lhe perdoasse os aborrecimentos daquela hora, entretanto, não tinha culpa. Não desconhecia a extensão da mágoa que lhe cortaria a alma, daria tudo para não feri-la, mas sentiria remorso se não lhe contasse o sucedido. Hesitara muito antes de resolver situá-la no assunto, adiantou acanhada. Sentia-se, porém, sua filha pelo coração
devia confiar-lhe tudo. E, na ingenuidade de moça inexperiente, relatou a confissão que Cláudio lhe fizera a descrever-lhe os modos, lance por lance. Espantarazzi sofrera muitíssimo. Jamais esperava por semelhante ocorrência. Tivesse parentes e não vacilaria mudar-se para evitar escândalos. Era, contudo, dependente sozinha. A única família que possuía eram eles mesmos, os Nogueiras, cujo nome usava, orgulhosa, desde a infância. Andava desorientada, receosa. Pedia conselhos. A interlocutora, todavia, escutara sorrindo, nem mesmo interrompendo, de leve a deglutição da taça de creme que saboreava com requintes de paladar. Tamanha impassibilidade esfriou a disposição da jovem, que passou a resumir, quanto pôde, as confidências e alegações que se inclinava a expender, e, com indizível surpresa, não somente para Marita que lhe aguardava, ansiosa, a palavra, mas igualmente para nós, que não contávamos com o ardiloso expediente de Cláudio. Defendendo-se previamente, Dona Márcia patenteou, no semblante sereno, absoluta incredulidade e participou que o marido, na véspera, a convidara para conversação à parte, comunicando-lhe certas apreensões. Dissera-lhe que, à noite, no entendimento mantido, não tivera coragem de mencionar o assombro que o perseguia, porquanto julgara prudente refletir sobre o acontecimento que tanto penalizava, antes de avançar em qualquer conclusão. Entretanto, após meditar, aturadamente, deduzira que ela, Marita, necessitava da proteção de um psiquiatra. Dona Márcia perfilhou um tom de voz em que se conjugavam inquietação e advertência, e continuou informando. Dissera-lhe Cláudio haver experimentado imenso alívio ao vê-la penetrando no quarto, na noite da antevéspera, porquanto, momentos antes, ao despertar a filha adotiva sonambulizada, fora assaltado por ela com muitos beijos, que ouvira frases inconvenientes, que se forçara a reação, pelo que a esposa percebera as vozes com as quais tanto se assustara. Anunciara-lhe ter refletido suficientemente e acabar aceitando a hipótese de um desequilíbrio. Rogara-lhe concurso para que um psiquiatra interferisse no problema. Assumiria-lhe a responsabilidade das despesas e, preocupado qual se achava, faria mais ainda. Envidaria esforços para que uma excursão à Argentina lhe restaurasse as energias, evidentemente alteradas. Diante da estupefação que nos dominava, a senhora Nogueira tomou posição conselheiral. Recomendou à menina procurasse esquecer, distrair-se. Explicou que não viera ao encontro no intuito de abordar o caso. Ante as alegações da filha, entretanto, não encontrava outra saída além daquela em que lhe abria o coração. Esposa e mãe defenderia a paz de todos. Não concordava em que se tomasse partido. Cláudio, efetivamente, contraíra contas com ela, Dona Márcia, nas ingratidões de marido. Isso sim, mas no tocante às filhas, sempre tivera a conduta de pai exemplar. Nada justo incriminá-lo. Tudo não passava de imaginação enfermiça dela própria, Marita, fase de moça namoradeira. E o martelo verbal tornou aos estribilhos do passado. As festas de Aracélia, as companhias de Aracélia, as desilusões de Aracélia. Verificando no olhar da jovem a penosa impressão com que era obrigada a recolher tais lembranças, a interlocutora, sem mais fundo lastro de amor para comovê-la, modificou a tática afetiva e alinhou histórias de seu conhecimento, em que sonâmbulos realizavam proezas diversas. Argumentou que ela e Cláudio, perante a ocorrência, que analisavam com o carinho de pais verdadeiros e não com qualquer espírito de censura, haviam recordado que ela, em criança, muitas vezes acordava aos gritos,
pela madrugada, fazendo birra e queixando-se de inexplicáveis terrores. Levada ao médico, o facultativo receitara calmantes. Rememorou, bem-humorada, a opinião de velho amigo da família que dissera ela e a Cláudio andar a menina atacada de nictofobia e que, somente depois, ambos recorreram ao dicionário a fim de aprenderem que a palavra significava medo da noite. Dona Márcia riu-se àquelas chistosas evocações, completamente alheia à importância do assunto. Afagou os ombros de Marita e aconselhou-lhe juízo. A jovem, perplexa, tanto quanto nós mesmos, não teve ânimo para desmentir. Ignorava como deslindar a meada que o sedutor entretecera. Preferiu acrensar-se, aparentando aprovação com o silêncio. No íntimo, contudo, revoltava-se. Cláudio trapaceara e a mãe adotiva caíra no logro. Não possuía recursos para demonstrar a verdade. Tocava-lhe tão somente suportar e esperar. Dona Márcia, no claro propósito de evitar o problema e, aliás, denotando naquela hora elogiável sinceridade na compaixão pela moça que supunha doente, convidou a examinarem juntas o primoroso estoque de boutique vizinha. Marita aqueceu, conformada, e o entendimento malogrado passou superficialmente, valendo para nós por aviso grave, a fim de que reforçássemos todo o sistema de vigilância no compromisso assistencial. Transcorreram 5 dias sem que aparecessem acontecimentos dignos de menção. Contava justamente uma semana de contato com os novos amigos, quando, ao partilhar as inquietações de Neves, fui procurado por atencioso companheiro a quem solicitara cooperação. Avisava-me de que certa senhora demandara o banco, procurando Cláudio no assunto que nos tomava atenção. Ao sol da manhã em Giro Alto, dirigi-me para o local, encontrando-a em pequena sala de espera, contígua a extenso escritório, no qual operosa equipe de funcionários desdobrava operações de contabilidade interna. A dama aguardava Nogueira, ausente em serviço. A recém-chegada trajava-se com primor, exibindo, porém, o ar das mulheres que, depois de perderem as ilusões, acabam fazendo negócio dos prazeres que já não são mais capazes de usufruir. Detínhamos-nos no exame despretensioso da personagem que tangenciava com a nossa história quando Cláudio se apresentou, lépido e bem posto. Junto dele, o acompanhante desencarnado, qual se fora sombra, não mais me admirando vê-los visceralmente associados, pensando e falando em absoluta simbiose. Conheciam-se os dois, porquanto ele a nomeou, para logo, de Madame Crescina, inclinando-se familiar para a conversação cochada, demonstrando-se ambos naturalmente acostumados aos segredos que se transmitem da boca ao ouvido. Alguma novidade? Indagou ele, esfregando as mãos uma na outra, com o sorriso brejeiro de quem prelibava festas. A visitante, contudo, falou encabulada dos motivos que a traziam. Recebera-lhe Marita, a filha adotiva, horas antes e, sinceramente, informava, não conseguira subtrair-se ao obséquio que lhe suplicara com lágrimas. Diante do interlocutor, atento, prosseguiu comunicando que a moça desejava encontrar-se, na noite próxima, com Gilberto, um rapaz que, vez por outra, lhe frequentava o casarão. Escolhera para isso o compartimento separado, nos fundos, o número 4, por mais reservado e acolhedor. A pobre criança acentuava, compadecida, formulara-lhe o apelo, em caráter confidencial. Propusera-lhe a concessão, muito abatida, nervosa. Não pudera aliar-se ao pedido. Também tinha 2 filhas no mundo, também era mulher. Acedera. Mas não era só isso. Marita remunerara-a com bondade,
para encarregar-se de entregar um bilhete ao filho dos Torres. E, perante os olhos espantados do amigo, que acumulava na curiosidade o anseio do vampirizador, a confidente arrancou da bolsa o documento pequenino, em que a jovem implorava ao namorado fosse vê-la às 8 da noite, no lugar indicado. Saberia não incomodá-lo, não tivesse receio. Rogava-lhe a presença e solicitava a resposta. Cláudio lia entre ciumento e indignado. Sim, refletia, era o cúmulo do sarcasmo. Gilberto a governá-la daquela maneira. O compartimento dos fundos, o número 4. Conheci-o. Esquisita coincidência. Era o recanto que ele também, por vezes, elegia para si próprio, quando buscava a pensão alegre de Crescina para entreter-se, descansar. Marita, sem saber, compartilha as preferências. O despeito comprimia-lhe o coração, enquanto o outro se demorava em laçá-lo, estampando no rosto larga expressão de astúcia. A empreiteira de regalias noturnas cortou a pausa longa, repetindo que não lhe era lícito esquivar-se. Entretanto, acrescentou Ladina que ele, Cláudio, era cliente de sua casa e, por isso, colocava-o ao corrente dos fatos, não só por dever de lealdade aos fregueses, como também para evitar aborrecimentos suscetíveis de atrair os olhos da polícia que nunca interferira nas acomodações e negócios que lhe diziam respeito. Para isso, inteirava-o de tudo e pedia conselhos. Nogueira reprimiu a cólera e vimos-lo interessado em concentrar-se mentalmente, esquadrinhando a cabeça à cata de ideias. Ignorando, embora que se acostumara a absorver-se nas sugestões de uma inteligência estranha à dele, buscava-lhe, sequioso, os estímulos, supondo naturalmente que batia às portas da imaginação para desencravar os pensamentos. Obsessor e obsidiado passaram a trocar impressões de cérebro a cérebro. Alguns momentos de ajuste silencioso e mecânico, que um observador terrestre interpretaria como sendo vertiginosa fabulação, e os dois entraram em acordo implícito. Alcançamos semelhante conclusão pela rama ao vê-los repentinamente asserenados, já que não me sentia capaz de verificar planos, intentos, forçado que me reconhecia a dividir atenções entre eles e a recém-vinda, cujos informes e apontamentos não me cabia perder. Cláudio esboçou um sorriso amarelo. Em seguida, agradeceu a gentileza de que se tornava objeto, passando a extravasar as alegações fantasiosas que começara a elaborar. Disse à amiga, surpresa, que Marita realmente assumiria, talvez em dias breves, compromisso de matrimônio com o rapaz e que, não obstante considerasse a entrevista mencionada pura e reflexão de jovens, concordava em que Madame Crescina levasse o bilhete, alcovitando a conferência afetiva. Logicamente, acrescentou a mascarar-se de bom humor que os meninos teriam entrado em arrufo e aspiravam a reconciliação. Sim, não iria pessoalmente criar qualquer obstáculo. Preferia aconselhar a filha no dia seguinte. Entretanto, atuziu após refletir um minuto em consonância com o amigo invisível, gratificá-la-ia por um obséquio, de vez que tendo paternal interesse em que se efetuasse o encontro dos jovens, aos quais se permitia chamar quase noivos, solicitava-lhe fosse o bilhete entregue somente às 2 da tarde, horário em que Gilberto estaria no escritório com toda a certeza. Dona Crescina prometeu satisfazê-lo, recolhendo a gorjeta e anunciando que telefonaria para a moça depois do ajuste, a sorrirem-se ambos no aperto de mãos. Restituído a si próprio, Nogueira, sempre enlaçado pelo obsessor, não se deu tempo a maiores reflexões. Aproximou-se do telefone e vacilou um instante.
Pensou consigo que essa era a primeira vez que se dirigiria ao rapaz que detestava. A hesitação, porém, não passou de segundos. Discou resoluto para Gilberto. Atendido, prontamente formulou a consulta, untando a voz de cortesia. Se possível, desejava vê-lo e ouvi-lo, solicitar-lhe um favor com vantagens mútuas, mas rogava-lhe a gentileza da discrição. Entendimento pessoal para aquele instante. O rapaz gaguejou do outro lado, denotando viva emoção, e aqueceu sem muitas palavras. Ambos consultaram o relógio. 11 em ponto. Ele, Cláudio, seguiria de táxi para o almoço em casa, no Flamengo, e esperá-lo-ia no Lido. Não se preocupasse o interlocutor. Conheciam-se bastante, embora sem contatos pessoais. Além disso, abordá-lo seria fácil para ele. Conhecia o carro. Efetivamente, escoados que foram alguns minutos, achávamos-nos os quatro, Cláudio, Gilberto, o assessor espiritual de Nogueira e eu, no lugar indicado. O jovem, muito pálido, assemelhava-se ao aluno culpado que comparece diante do professor, mas o sorriso largo e calculado com que era recebido colocou à vontade, mais apressadamente que supunha. Caminharam, lado a lado, permutando banalidades sobre o tempo, até que se instalaram num recanto de bar à frente de um guaraná que tocaram, de leve. Cláudio, aparando as cinzas do cigarro, de momento a momento, esforçava-se, quanto possível, por parecer natural. Invariavelmente ligado ao vampirizador que o não perdia, começou dizendo ao filho de Nemésio que entendia a situação com clareza, que o sabia, de certo modo, inclinado para Marina, a filha legítima, e que, na condição de genitor, conquanto se visse na obrigação de preservar-lhe a felicidade, não devia bisbilhotar à margem de assuntos privativos deles dois. Entretanto, acentuava, dramático, criar a Marita, igualmente por filha, amava-a enternecidamente e anelava para ela o bem-estar que sonhava para outra. Gilberto, inexperiente, escutava embasbacado, comovido. O antigo bancário, aparentando elevada condescendência, asseverou que, em verdade, somente atribuiria ao destino a coincidência que vinha de observar, porquanto se achava convencido de que ambas as meninas queriam um moço, talvez com análogo afeto. Verificava, assombrado, a máscara de paternal ternura com que Nogueira recobrira o semblante. No íntimo, acalentava a repulsão, dura, violenta. Dissimulava habilmente os ímpetos de amarrotar o filho de Beatriz que, satisfeito e acalmado, e agasalhava as afirmações. Reprimindo-se, prosseguiu astucioso. Salientou que, de certo, a menina bisonha, ao albergar-lhe os testemunhos de apreço, escorregara na paixão que lhe devastava, agora, a juventude em psicose e doença. Preocupava-se, afligia-se. Encontraria recursos para sanar as dificuldades, mas, para isso, constrangia-se a solicitar ponto-lhe concurso a fim de que Marita sofresse menos. Contaria com ele e, ao registrar-lhe as primeiras palavras de assentimento, baixou o tom de voz, anunciando-lhe em caráter confidencial que a filha adotiva lhe escrevera um recado. Sabia disso. Compondo o quadro estudado de interesse paternal, indagou se ele havia recebido. Ante a resposta negativa, explicou que a moça lhe endereçara um papelucho, no qual lhe rogava um encontro para a noite. Sem que lhe suspeitasse do zelo, conseguira ler o petitório, tanto assim que poderia repeti-lo, e recitou de cor o pequeno texto, sílaba a sílaba, dando a impressão de proceder assim para exteriorizar com mais segurança o próprio enternecimento. Depois de caracterizar o papel, rogava ao rapaz 2 favores,
responder afirmativamente, por escrito, que estaria no local indicado, atendendo ao horário certo, e abster-se de comparecer no momento preciso. Fantasiou que a menina andava desorientada, enferma. Temia um choque. Não dispunha de outro remédio senão pedir-lhe aquele tipo de cooperação. Isso porque, naquele mesmo dia, estava providenciando a aquisição dos documentos necessários para que ela fosse à Argentina em companhia de Márcia numa viagem de refazimento e recreio. Não seria prudente estragar-lhe o ânimo, naquela hora, com uma negação formal. Naturalmente que o interlocutor era dono de si. Agisse como melhor lhe parecesse. Ele, porém, nos sentimentos de pai que o moviam, receava consequências. Nada custaria satisfazer-se aquela particularidade que considerava providencial. Se Gilberto aprovasse a ideia, ele próprio, Cláudio, se incumbiria de buscá-la no endereço marcado, não só com a notícia positiva da viagem no bolso, de modo a proporcionar-lhe renovadora alegria, ao mesmo tempo que poderia apresentar a elas desculpas dele quanto à ausência. Compreensível que, com a autoridade afetuosa de pai amigo, se responsabilizasse pelas escusas do moço, de vez que usaria o tato imprescindível. Por fim, consultava-o como justificá-lo, no instante oportuno, se devia alegar a razão do bolo como sendo negócios, serviços, empeços domésticos ou inesperado afastamento do rio. O filho dos Torres ouviu tudo encantado. A proposta pareceu-lhe uma peça vazada em profundo bom senso. Além disso, respirava feliz. Verificava haver encontrado alguém que o levaria, passo a passo, a libertar-se de um compromisso que lhe pesava demasiado na consciência. Chegado a esse ponto, desinibiu-se. Perdera os derradeiros resquícios da desconfiança com que iniciara a conversação e, ao desembaraçar-se, afixou a máscara fisionômica que julgou cabível à defesa das próprias conveniências, asseverando que dedicara a Marita uma boa amizade de irmão para irmão, nada mais. Destacou que, efetivamente, notara nela determinadas alterações que o haviam desgostado e, já que se sentia inequivocamente atraído para Marina, afastara-se, cauteloso, na expectativa de que tempo e distância funcionassem. Cláudio escutava, boquiaberto, admirando-lhe a delicada frieza das justificações e indagando a si mesmo qual deles dois seria maior na arte de fingir. Francamente encorajado, Gilberto declarou que compreendia as apreensões quanto lhe aceitava conselhos e bons ofícios. Escreveria obrigando-se a comparecer, mas não arredaria pé de casa, mesmo porque Marina fora a Teresópolis, pela manhã, a serviço da companhia e talvez só regressasse no dia seguinte. O senhor Nogueira, qual o chamava em buscando a menina, às 8, estaria autorizado a comunicar-lhe, da parte dele, o agravamento da saúde materna. Não seria falso, ajuntou, porquanto a genitora extinguia-se lentamente. Cláudio, obtendo o que desejava, refletia no rosto a satisfação que, somada ao voluptuoso prazer do obsessor que o assessorava, parecia interesse afetivo, devotamento. Finalizando, asseverou-se notificado quanto à viagem da filha e reportou-se, em termos carinhosos, à situação de Dona Beatriz, que lhe e Márcia visitariam. Destacou as acerbidades dos impedimentos em família durante as moléstias longas, apelou para o otimismo necessário e, até eu confesso, chegou até mesmo a exalçar a confiança que se deve ter em Deus, no decorrer de tais circunstâncias. Montada a obrigação que os jungia, separaram-se com abraço efusivo, enquanto, de nossa parte, rumamos do Lido para o Flamengo, penosamente intrigados, conjecturando sobre o que estaria por suceder.